Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Jurisprudência Café aqui no Arete Jus. E hoje, no 10º episódio, teremos as edições número 153 dos Crimes contra a Dignidade Sexual 3, edição número 166 do Crime de Lavagem 1, edição número 167 do Crime de Lavagem 2. Galera, antes de começarmos, deixa aquele like. Vamos lá. Edição 153. Dos crimes contra a dignidade sexual 3. Item 1. Aquele que adere à determinação da comparsa e contribui para a consumação do crime de estupro, ainda que não tenha praticado a conduta descrita no tipo penal, incide nas penas a ele cominadas, nos exatos termos do artigo 29 do Código Penal. Item 2. Nas hipóteses em que a imprecisão acerca do número exato de eventos abusivos à dignidade sexual da vítima, praticados em um longo período de tempo, é adequado o aumento de pena pela quantidade delitiva, artigo 71 do Código Penal, em patamar superior ao mínimo legal. Item 3. Nos crimes de estupro ou de atentado violento ao pudor, praticados com violência presumida, não incide a regra da continuidade delitiva específica, artigo 71, parágrafo único do Código Penal, que condiciona a sua incidência às situações de emprego de violência real. Item 4. A orientação da súmula número 593 do STJ não importa na retroatividade da lei penal mais gravosa, novatio legis impégios, e apresenta adequada interpretação jurisprudencial das modificações introduzidas pela Lei nº 12.015 de 2009. Item 5. A prática de conjunção carnal ou de atos libidinosos diversos contra a vítima imobilizada configura o crime de estupro de vulnerável, do artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal, ante a impossibilidade de oferecer resistência ao emprego de violência sexual. Item 6. O avançado estado de embriaguez da vítima, que lhe retire a capacidade de oferecer resistência, é circunstância apta a revelar sua vulnerabilidade e, assim, configurar a prática do crime de estupro previsto no parágrafo 1º do artigo 217-A do Código Penal. Item 7. Com o advento da Lei nº 12.015 de 2009, o crime de corrupção sexual de maiores de 14 e menores de 18 anos, previsto na redação anterior do artigo 218 do Código Penal, deixou de ser tipificado, ensejando abolício crimes. Item 8. No crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual, artigo 218-B do Código Penal, a vulnerabilidade relativa do menor de 18 anos deve ser aferida pela inexistência do necessário discernimento para a prática do ato ou pela impossibilidade de oferecer resistência, inclusive por mais condições financeiras. Item 9. A conduta daquele que pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 18 anos e maior de 14 anos em situação de prostituição ou de exploração sexual somente foi tipificada com a entrada em vigor da Lei 12.015 de 2009, que incluiu o artigo 218-B, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, não podendo a lei retroagir para incriminar atos praticados antes de sua entrada em vigor. Item 10. O segredo de justiça previsto no artigo 234-B do Código Penal abrange o autor e a vítima de crimes sexuais, devendo constar da autuação apenas as iniciais de seus nomes. Item 11. O Juizado Especial de Violência Doméstica é competente para julgar e processar o delito de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, quando estiver presente a motivação de gênero ou quando a vulnerabilidade da vítima for decorrente da sua condição de mulher. Item 12. Reconhecida a existência do crime único entre as condutas descritas no artigo 203 e 214 do Código Penal, unificadas pela Lei nº 12.015 de 2009, na redação do novo artigo 213, compete ao juízo das execuções o redimensionamento da pena imposta ao condenado,
conforme a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Item 13. Nos crimes sexuais praticados contra criança e adolescente, admite-se a oitiva da vítima por profissional preparado e em ambiente diferenciado na modalidade do depoimento sem dano, prevista na Lei 13.431 de 2017, medida excepcional que respeita sua condição especial de pessoa em desenvolvimento. Item 14. Na apuração de suposta prática de crime sexual, é lícita a utilização de prova extraída de gravação telefônica efetivada pelo ofendido ou por terceiro com a sua anuência, sem o conhecimento do agressor. Edição número 166, do crime de lavagem. 1. Item 1º. É desnecessário que o autor do crime de lavagem de dinheiro tenha sido autor ou partícipe da infração penal antecedente. Basta que tenha ciência da origem ilícita dos bens, direitos e valores e concorra para sua ocultação ou dissimulação. Item 2. Nos crimes de lavagem de dinheiro, a denúncia é apta quando apresentar justa causa duplicada, indicando lastro probatório mínimo em relação ao crime de lavagem de dinheiro e infração penal antecedente. Item 3. A aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando, com relação às condutas praticadas antes da Lei 12.683 de 2012, a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de um daqueles crimes mencionados nos incisos do artigo 1º da Lei 9.613 de 98. Item 4. O crime de lavagem de dinheiro, antes das alterações promovidas pela Lei 12.683 de 2012, estava distrito aos crimes descritos no rol taxativo do artigo 1º da Lei 9.613 de 1998. Item 5. O tipo penal do artigo 1º da Lei 9.613 de 1998 é de ação múltipla e plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais, ocultação, dissimulação e reintrodução, não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os 3 passos do processo de branqueamento. Item 6. O crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no artigo 1º da Lei 9.613 de 1998, constitui crime autônomo em relação às infrações penais antecedentes. Item 7. Embora a tipificação de lavagem de dinheiro dependa da existência de uma infração penal antecedente, é possível a autolavagem, isto é, a imputação simultânea ao mesmo réu da infração antecedente do crime de lavagem, desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização da primeira infração penal, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção. Item 8. O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. Item 9. A aquisição de bens em nome de pessoa interposta caracteriza-se como conduta, em tese, de ocultação ou dissimulação, prevista no tipo penal do artigo 1º da Lei nº 9.613 de 1998, sendo suficiente, portanto, para oferecimento da denúncia. Item 10. A realização, por período prolongado, de sucessivos contratos de empréstimo pessoal para justificar ingressos patrimoniais como se renda fosse, sem que se esclareça a forma e a fonte de pagamento das parcelas, acrescida de juros, e sem que isso represente, em nenhum momento, uma correspondente redução do padrão de vida do devedor, é apta a configurar, em tese, ato de dissimulação da origem ilícita de valores, elemento constituinte do delito de lavagem de dinheiro, que extrapole o mero recebimento de vantagens indevidas. Edição número 167. Do crime de lavagem. 2. Item 1º.
No crime de lavagem de dinheiro, que envolve grande quantidade de agentes residentes em diversas unidades da Federação, a regra de competência do local onde se realizaram as operações irregulares será afastada para, em homenagem aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade de sua tramitação, dar lugar ao foro do domicílio do investigado. Item 2. A autoridade judiciária brasileira é competente para julgar os crimes de lavagem ou ocultação de dinheiro cometidos, mesmo que parcialmente, no território nacional, bem como na hipótese em que os crimes antecedentes tenham sido praticados em prejuízo da administração pública, ainda que os atos tenham ocorrido exclusivamente no exterior. Item 3. Compete ao juízo processante do crime de lavagem de dinheiro apreciar e decidir a respeito da união dos processos. Artigo 2º, inciso 2 da Lei 9.613 de 1998, examinando caso a caso, com o objetivo de otimizar a entrega da prestação jurisdicional. Item 4. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não implica a tipicidade do delito de lavagem. Artigo 1º da Lei 9.613 de 1998. Item 5. O delito de evasão de divisas é autônomo e antecedente ao crime de lavagem de capitais, não constituindo este mero exaurimento impunível daquele, nem consunção entre os abordados crimes. Item 6. A prática de organização criminosa, artigo 1º, inciso 7 da Lei nº 9.613, como crime antecedente da lavagem de dinheiro é atípica antes do advento da Lei 12.850 de 2013, por anuência de descrição normativa. Item 7. Por ser atípico, não se pode invocar a substituição do crime de organização criminosa por associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, pois este não estava incluído no rol taxativo da redação original da Lei 9.613 de 1998. Item 8. Nos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, é legítima a exasperação da pena base pela valoração negativa das consequências do crime em decorrência da movimentação de expressiva quantia de recursos envolvidos que extrapole o elemento natural do tipo. Item 9. A incidência simultânea do reconhecimento da continuidade delitiva, artigo 70 do Código Penal, e da majorante prevista no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.613 de 1998, nos crimes de lavagem de dinheiro, acarreta bis in idem. Item 10. Os familiares e parentes próximos de pessoas que ocupem cargos ou funções públicas relevantes, consideradas pessoas politicamente expostas, PPE, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 29, de 19 de dezembro de 2017, do COAF, sujeitam-se ao controle estabelecido nos artigos 10 e 11 da Lei 9.613 de 1998, a fim de ser apurada a possível prática de lavagem de dinheiro. Item 11. O artigo 1º, parágrafo 5º da Lei 9.613 de 1998 trata da delação premiada, ato unilateral praticado pelo agente que, espontaneamente, opta por prestar auxílio tanto à atividade de investigação quanto à instrução procedimental, independentemente de prévio acordo entre as partes interessadas, cujos benefícios não podem ultrapassar a fronteira objetiva e subjetiva da demanda, dada sua natureza endoprocessual. Item 12. A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, na investigação de infrações penais, a exemplo do crime de lavagem de dinheiro, não ofende o princípio do promotor natural, não havendo que se falar em designação casuística. Item 13. Nos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a autoridade policial ou o Ministério Público têm acesso, independentemente de autorização judicial, aos dados meramente cadastrais de investigados que não são protegidos pelo sigilo constitucional. Artigo 17b da Lei 9.613 de 1998. Item 14. É possível o deferimento de medida securatória em desfavor de pessoa jurídica que se beneficie de produtos decorrentes do crime de lavagem, ainda que não integre o polo passivo de investigação ou ação penal. Item 15.
Não há óbice à aplicação imediata das medidas assecuratórias previstas no artigo 4º da Lei 9.613 de 1998 e implementadas pela Lei 12.683 de 2012, por se tratarem de institutos de direito processual à luz do princípio Tempus Regit Actum. Galera, é isso aí. Esse foi o nosso 10º episódio de Jurisprudência Café, tratando sobre as jurisprudências em teses do STJ. Se você curtiu esse episódio, dá uma fortalecida naquele like. Até a próxima, um forte abraço e bons estudos e tudo de bom. Até a próxima.